A sirene ecoou como um grito de julgamento final na noite chuvosa de Lisboa, cortando o ar úmido da marginal do Tejo como uma lâmina afiada. João, com apenas 17 anos, sentiu o coração parar quando as luzes azuis piscaram diretamente em seu rosto, iluminando o cigarro tremendo entre seus dedos finos e a mochila surrada jogada no chão da bomba de gasolina. Mãos ao alto, rapaz. Não se mexa, berrou o agente mais alto, a arma apontada como se João fosse um criminoso em fuga, não um adolescente confuso que só queria 1 litro de leite para a mãe doente em casa. Mas o que eles não sabiam, e o que João jurara manter em segredo até o fim, era que o sangue correndo em suas veias carregava o peso de um nome que faria tremer as fundações da Polícia Judiciária, o de Francisco Mendes, o inspetor-chefe implacável que liderava a unidade de crimes graves, o homem que assinara pessoalmente as ordens de prisão de tantos outros, sem nunca imaginar que um dia seria ele o culpado por uma injustiça que rasgaria sua própria família ao meio. Enquanto as algemas frias mordiam seus pulsos, João ergueu os olhos para o céu escuro, onde as estrelas pareciam piscar em deboche, e sussurrou para si mesmo: pai, se você soubesse. Mas você nunca vai saber. O cheiro de gasolina misturava-se ao de chuva, e no fundo da estação deserta, um rádio chiava notícias de um escândalo político que, ironicamente, envolvia corrupção na alta roda lisboeta, um mundo que João odiava, mas que o prendia como uma corrente invisível. A viatura rugia pelas ruas estreitas do Bairro Alto, serpenteando entre os bondes enferrujados e os turistas bêbados que cambaleavam para fora dos bares de fado. João, espremido no banco de trás, sentia o plástico duro contra as costas, cada solavanco da estrada enviando ondas de pânico pelo seu corpo magro. Seus pensamentos giravam em torno de Miguel, o garoto de olhos castanhos e riso fácil que o esperava em casa, provavelmente já preocupado com a demora. Onde você está, amor? Ligue, por favor, imaginava ele digitando mensagens no celular que agora jazia confiscado na bolsa de provas do agente ao lado. O agente mais jovem, um rapaz de bigode ralo chamado Rui, olhava para ele pelo retrovisor com uma mistura de pena e desconfiança. O que um pivete como você faz vagando por aí à meia-noite? Roubo. Droga. Ou só fugindo de casa porque a mamãe descobriu que você gosta de meninos? As palavras saíram como um soco, carregadas do veneno que João conhecia tão bem, o tipo de comentário que ouvia nos vestiários da escola, nos sussurros dos vizinhos no mercado da Ribeira. Ele apertou os lábios, recusando-se a responder, mas por dentro, uma fúria surda começava a se acender. Não era roubo, ele só parara na estação para comprar algo rápido, mas o caixa idoso, com seus olhos velhos e preconceituosos, chamara a polícia ao vê-lo, suspeito, com sua jaqueta de couro velha e o jeito de quem carrega segredos demais para a idade. Enquanto a viatura se aproximava da esquadra no Rossio, João lembrou-se da primeira vez que vira Miguel, no Festival de Verão em Cascais, sob as luzes coloridas das barracas de marisco, onde o mar batia ritmado contra as rochas. Miguel, filho de um advogado conservador de Coimbra, dançara com ele ao som de uma guitarra portuguesa, suas mãos se tocando por acidente, ou destino. E ali, no calor da multidão, nascera algo puro, frágil como o vidro de um azulejo antigo. Mas o mundo não perdoava fragilidades assim. O pai de Miguel, o Dr. Almeida, era um pilar da sociedade católica, daqueles que discursavam contra os desvios modernos em jantares elegantes, e João sabia que um dia, aquela verdade explodiria como uma bomba. Na esquadra, o ar era pesado de cigarro e café requentado. Os agentes o arrastaram para uma sala de interrogatório mal iluminada, com paredes descascadas que ecoavam risos abafados dos colegas na sala ao lado. O inspetor-chefe daquela noite, um homem corpulento chamado Vasco, sentou-se à mesa com um maço de papéis e um olhar que cortava como navalha. Nome completo, idade, endereço. E não me venha com mentiras, miúdo. Já vi muitos como você, garotos de rua fingindo inocência. João hesitou, o coração martelando. Dizer o nome verdadeiro significava arriscar tudo. O pai, Francisco, era uma lenda na PJ, conhecido por sua mão de ferro contra o crime organizado, mas também por sua fachada de família perfeita. A mãe de João, Ana, lutava contra o câncer em segredo, e o divórcio já consumara anos antes deixara cicatrizes que ninguém via. João. João Silva, murmurou ele, usando o sobrenome da mãe, o escudo que erguera desde os 13 anos, quando confessara ao pai seu primeiro beijo com um colega de turma. Vasco riu, um som gutural que reverberou na sala. Silva. Comum como pão. O que você roubou na estação? Dinheiro. Combustível. Ou só estava lá para se exibir? A acusação era infundada, mas João sentia o peso da homofobia tecida nas entrelinhas, o mesmo viés que fazia headlines nos jornais, aumento de crimes entre jovens marginalizados. Ele pensou em Miguel novamente, em como eles se encontravam às escondidas no mirador de Santa Catarina, trocando promessas sussurradas enquanto a cidade brilhava abaixo como um tapete de joias. Eu não roubei nada, disse por fim, a voz firme apesar do tremor. Só parei para comprar leite.
O caixa me olhou torto e chamou vocês. O interrogatório se arrastou por horas, com Vasco pressionando por confissões que não existiam. João sentia a exaustão corroer sua determinação, mas algo nele se recusava a quebrar, talvez o fogo da rebeldia que herdara do pai, ironicamente. Lá fora, a chuva cessara, e Lisboa acordava com o canto dos pombos no chiado. Miguel, naquele momento, provavelmente andava de um lado para o outro em seu quarto apertado no Alfama, o celular na mão, imaginando o pior. Eles haviam combinado de se ver naquela noite para celebrar o aniversário de João, com um piquenique improvisado às margens do Tejo, longe dos olhos julgadores. Agora, tudo parecia ruir como um castelo de cartas ao vento. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Um agente júnior entrou correndo, o rosto pálido como cera. Chefe, tem um telefonema para você. Do Comando Central. É o Inspetor Mendes. O nome caiu como um trovão na sala. Vasco piscou, confuso, enquanto João congelava, o sangue gelando nas veias. Francisco. Como? Ele nunca ligava, nunca se importava, desde o divórcio, as visitas eram raras, frias como o inverno do Douro. Mas ali estava, o destino girando sua roda cruel. Mendes. O quê? O grande chefe pessoalmente? Por causa desse pivete. Vasco pegou o telefone, e sua expressão mudou de arrogância para incredulidade em segundos. Sim, senhor. Entendi. Imediatamente. Quando desligou, ele olhou para João como se visse um fantasma. Seu sobrenome não é Silva, é. Filho da puta. Você é o filho do Mendes. A sala pareceu encolher, o ar sufocante. João assentiu devagar, o segredo escapando como fumaça. Mas o que veio a seguir não foi alívio, foi o início de uma tempestade maior. Pois Francisco não ligara por amor paternal, ligara porque o noticiário da manhã revelara uma conexão inesperada. O pai de Miguel, o Dr. Almeida, era o principal suspeito em uma rede de corrupção que Francisco investigava há meses. E agora, com João preso, as linhas entre família, amor e traição se entrelaçavam em um nó impossível de desfazer. Enquanto o levavam para uma cela temporária, João ouviu os murmúrios dos agentes: o velho Mendes tem um filho viado. Isso vai dar merda. As palavras doíam como sal em ferida aberta, mas ele ergueu o queixo, pensando em Miguel. Se o amor era uma prisão, ele preferia as grades frias à solidão de um mundo que negava sua existência. E assim, na quietude da cela, com o eco distante do tráfego lisboeta, João jurou que lutaria, não só pela liberdade, mas pela verdade que unia corações partidos. A manhã raiou cinzenta sobre a capital, com o sol lutando para romper as nuvens sobre o castelo de São Jorge. Francisco Mendes chegou à esquadra como uma força da natureza, o casaco de lã escuro balançando como asas de corvo, o rosto esculpido em linhas duras de um homem que vira demais. Aos 48 anos, ele era o epítome da autoridade portuguesa, alto, de ombros largos, com olhos verdes que perfuravam mentiras como balas. Mas por trás daquela fachada, rachaduras se formavam, anos de noites insones caçando fantasmas do crime organizado, negligenciando o filho que agora o encarava com ódio mal disfarçado através das grades. Abra a porta, ordenou ele a Vasco, a voz um rosnado baixo que não admitia discussão. O inspetor obedeceu, e pai e filho se viram frente a frente pela primeira vez em meses. João, com os cabelos pretos desgrenhados e olheiras profundas, cruzou os braços, recusando-se a mostrar fraqueza. O que você quer, pai? Me tirar daqui como se eu fosse uma inconveniência. Francisco hesitou, o habitual controle escorregando por um instante. Eu soube pela manhã. O noticiário. E o telefonema do comandante. Por que diabos você usou Silva? Porque mentiu para eles. A pergunta pairava no ar como fumaça de charuto. João riu, um som amargo quicou na cela úmida. Mentir? Como você mentiu para todo mundo sobre mim? Sobre nós. Você me ensinou a ser forte, pai, mas nunca a ser eu mesmo. E agora, porque sou gay, sou um suspeito. Obrigado pela herança. As palavras acertaram Francisco como um murro, evocando memórias que ele enterrara fundo, o dia em que encontrara as mensagens no celular de João, aos 15 anos, e em vez de abraçar, gritara acusações de envergonhar a família. O divórcio com Ana viera logo depois, culpando o estresse do trabalho, mas ambos sabiam a verdade, o medo de um homem que não podia lidar com a vulnerabilidade. Enquanto discutiam em voz baixa, um agente bateu à porta. Senhor Mendes, há uma visita para o rapaz. Um tal de Miguel Almeida. O nome caiu como uma granada. Francisco empalideceu, os punhos cerrando. Almeida, o mesmo Almeida que ele perseguia em relatórios sigilosos, o advogado que lavava dinheiro para a máfia portuense, usando festas de gala em Sintra como fachada.
E agora, o filho dele, o namorado secreto de João. O destino tecia sua teia com fios de ironia cruel. Deixo entrar, disse Francisco, a mente girando em cálculos frios. Mas no fundo, uma faísca de ciúme paternal se acendia, não pelo crime, mas pelo fato de que Miguel dera a João o que ele nunca pudera, aceitação incondicional. Miguel entrou na sala de visitas, os olhos vermelhos de choro contido, o suéter azul claro contrastando com a palidez do ambiente. Aos 18 anos, ele era a antítese de João, alto e esguio, com cachos castanhos que caíam sobre a testa e um sorriso que iluminava salas inteiras. João. Meu Deus, o que aconteceu? Eu vi a polícia na rua e pensei no pior. Eles se abraçaram através da mesa, as mãos se entrelaçando como raízes antigas, ignorando o guarda que fingia não ver. Foi um erro, sussurrou João, a voz embargada. Eles me tomaram por ladrão porque... Bem, você sabe como as coisas são. Mas o reencontro foi interrompido por Francisco, que observava da porta como um predador. Almeida, hein? Interessante escolha de companhia, filho. Miguel se endireitou, o medo dando lugar a uma coragem surpreendente. Senhor Mendes, com todo respeito, João não fez nada. Ele é o melhor que existe, e eu o amo por quem ele é, não apesar disso. As palavras pairaram, um desafio velado. Francisco sentiu uma pontada no peito, não de raiva, mas de arrependimento tardio. Ele se lembrava de sua própria juventude em Faro, dos amores proibidos no verão alentejano que enterrara para subir na carreira, casando-se com Ana por conveniência social. Enquanto Miguel era revistado e autorizado a ficar, os três formaram um triângulo tenso de silêncios carregados. Fora dali, Lisboa fervilhava, o Tejo lambia as margens do cais do Sodré, e nos cafés do Chiado, conversas sobre o escândalo de corrupção dominavam. O Dr. Almeida, pai de Miguel, era o centro, acusado de desviar fundos de projetos culturais para contas offshore nas Ilhas Canárias. E Francisco, como chefe da investigação, sabia que o próximo passo seria uma batida na mansão da família em Oeiras. Mas agora, com João envolvido, tudo complicava-se. Você não entende, pai, disse João, quebrando o silêncio. Miguel não tem nada a ver com isso. Nós nos encontramos porque no mundo de vocês, o amor é o único crime que não investigam. Francisco saiu da sala para fumar, o cigarro tremendo em seus dedos pela primeira vez em anos. Ele ligou para Ana, a ex-mulher, cuja voz fraca do hospital em Belém o acertou como uma flecha. Traga-o para casa, Francisco. Ele precisa de nós, não de grades. Mas casa era um conceito quebrado, a vila em Cascais onde cresceram memórias felizes agora ecoava vazia. Enquanto isso, Miguel e João trocavam olhares que diziam mais que palavras, promessas de futuro, de fugir para o Algarve se necessário, onde o mar azul apagaria as sombras da cidade. O dia se arrastou em burocracia, com João liberado sob fiança graças à influência do pai. Mas a liberdade veio com correntes invisíveis. Francisco o levou para a vila, trancando-o ali, por segurança, enquanto planejava confrontar Almeida. Naquela noite, sob o luar prateado filtrando pelas janelas de azulejos, João e o pai tiveram a conversa que adiaram por anos. Eu te falhei, admitiu Francisco, a voz rouca. Medo de perder o respeito, a carreira. Mas ver você preso me mostrou que o verdadeiro crime é o silêncio. Lágrimas escorreram pelo rosto de João, o primeiro muro caindo. Eles se abraçaram, pai e filho, no salão adornado com retratos de antepassados pescadores do Minho, um momento de cura frágil, mas real. Entretanto, em Coimbra, Miguel recebia uma ligação do pai: volte para casa imediatamente. Ouvi rumores sobre seu amigo. Isso pode destruir tudo. O Dr. Almeida, com seu terno impecável e sotaque aristocrático, não tolerava desvios, nem no negócio, nem na família. Miguel, dividido entre lealdade filial e amor verdadeiro, sentiu o chão tremer. Ele pegou o trem noturno para Lisboa, o coração pesado como chumbo, sabendo que o confronto viria como uma tempestade do Atlântico. Dias se passaram em uma calmaria ilusória, com João confinado na vila de Cascais, onde o mar sussurrava segredos contra as falésias. Ele passava as horas lendo livros de poesia de Fernando Pessoa na biblioteca empoeirada, as palavras amar é um verbo impossível, e quando como um mantra. Miguel conseguia visitas esporádicas, escapando dos olhos vigilantes do pai, e nesses momentos roubados, eles teciam planos de escape, uma vida simples em Tavira, com uma casinha branca debruçada sobre o Guadiana, longe das intrigas de Lisboa. Vamos ser livres, prometia Miguel, traçando mapas imaginários na palma da mão de João. Mas a liberdade era uma ilusão frágil. Francisco mergulhava mais fundo na investigação, desenterrando fios que ligavam Almeida a uma rede de lavagem de dinheiro através de galerias de arte em Porto. Relatórios chegavam à mesa dele como ondas,
faturas falsas para pinturas de mestres renascentistas, festas em palácios de Mafra onde políticos trocavam envelopes marrons. E no centro, o nome de Miguel aparecia inocentemente, convidado para eventos, alheio aos conluios. Francisco hesitava em usar isso contra o garoto, mas a pressão do comando era implacável. Prenda o filho para quebrar o pai, sugeria um superior em sussurros. Uma tarde, enquanto João caminhava pela Praia da Conceição, o celular vibrou com uma mensagem anônima: seu namorado sabe quem é o pai dele. Corra enquanto pode. O pânico o invadiu como uma maré alta. Ele correu de volta à vila, confrontando Francisco na cozinha, onde o pai preparava um bacalhau à brás com mãos trêmulas. O que é isso, pai? Você está usando Miguel para pegar o pai dele. Francisco largou a faca, o rosto contorcido em dor. Não é assim. Eu protejo você. Almeida é perigoso, ele destruiria qualquer um no caminho, inclusive é seu amor. A confissão abriu as comportas. João gritou, as lágrimas misturando-se ao vapor das panelas: você é igual a ele. Usando pessoas como peões em seu jogo de poder. Eu te odeio por isso. Ele saiu correndo para o quarto, trancando a porta, enquanto Francisco desabava na cadeira, o peso da culpa esmagando-o como uma onda. Naquela noite, ele bebeu o uísque do Douro até o amanhecer, revivendo flashbacks, sua própria juventude, um amor perdido com um marinheiro em Lagos, sufocado pelo dever familiar. Eu me tornei o monstro que jurei combater, murmurou para o vazio. Enquanto isso, em Lisboa, Miguel enfrentava seu próprio inferno. O pai o arrastara para a mansão em Oeiras, uma fortaleza de mármore e jasmins, onde servos silenciosos serviam chá em porcelanas de vistas. Você está envergonhando nosso nome, rapaz, trovejou o Dr. Almeida, os olhos frios como o aço de uma espada toledana. Esse Mendes. Filho de um cão de caça que me persegue. Termine isso agora, ou corte sua mesada e o futuro na firma. Miguel, com o coração em frangalhos, recusou-se pela primeira vez. Pai, você não entende. João é tudo para mim. E se você é culpado do que dizem, assuma, não me arraste para baixo. O confronto escalou para gritos que ecoaram pelos salões, alertando a mãe de Miguel, uma mulher etérea chamada Isabel, que observava das sombras com tristeza antiga. Ela sabia dos pecados do marido, as noites em que ele voltava com cheiro de perfume alheio e segredos, mas o silêncio era sua armadura. Deixe o menino em paz, Carlos, implorou ela, tocando o braço dele. Mas Almeida afastou, furioso: isso é homem a homem. Miguel saiu batendo portas, pegando o carro para Cascais sem olhar para trás, o motor rugindo como sua raiva. No encontro noturno na praia, sob as estrelas que pontilhavam o céu como diamantes espalhados, João e Miguel se abraçaram com desespero. Meu pai sabe de tudo, confessou Miguel, a voz quebrada pelo vento salgado. Ele quer que eu termine. E ameaça contar para a imprensa sobre nós, para sujar seu nome. João sentiu o mundo girar, o amor que os unira agora uma arma nas mãos de monstros ambiciosos. Então fugimos. Amanhã. Para o norte, para o porto, onde ninguém nos conhece. Eles selaram o pacto com um beijo salgado de lágrimas, as ondas aplaudindo como um coro antigo. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. Na madrugada, sirenes cortaram a paz de Cascais. Agentes da PJ, liderados por um Francisco pálido e atormentado, cercaram a vila. Prendam Almeida Júnior, ordenou ele, a voz falhando ao ver Miguel algemado ao lado de João, que o encarava com traição nos olhos. Pai. Como pôde? A batida não era só pela corrupção, era uma armadilha para forçar confissões, e Francisco, dilacerado, escolhera o dever sobre o sangue. Enquanto levavam Miguel para a viatura, ele gritou para João: eu te amo. Isso não acaba aqui. As palavras se perderam no caos, deixando João de joelhos na areia, o coração em pedaços como conchas quebradas. Francisco se aproximou, estendendo a mão, mas João a rejeitou. Você destruiu tudo. Por poder. Por medo. O inspetor-chefe, pela primeira vez, não tinha réplica, só o som do mar, eterno e indiferente. Na esquadra de Cascais, Miguel era interrogado em uma sala adjacente, negando qualquer conhecimento dos crimes do pai, enquanto Almeida, alertado, mobilizava advogados como um exército. Isabel, a mãe, chegava em pânico, implorando por misericórdia, revelando fragmentos. Carlos mudou depois do divórcio. O stress o levou a caminhos errados. A notícia se espalhava como fogo em palha seca: filho de advogado corrupto preso com herdeiro de inspetor, escândalo gay abala a elite portuguesa. Jornais de abola a público estampavam manchetes sensacionalistas, alimentando o ódio online com comentários venenosos. João, liberado novamente, corria para o hospital visitar Ana, que, apesar da fraqueza, o abraçava forte.
Lute pelo seu amor, filho. Eu lutei pelo meu. E perdi. Não cometa o mesmo erro. Suas palavras, fracas mas firmes, reacenderam a faísca em João. Ele jurou vingar não só a si, mas aos silenciados como ele, os jovens GLBT de bairros como Moraria, onde o preconceito era lei não escrita. Enquanto isso, Francisco confrontava seu chefe no comando central, um prédio austero no Lumiar. Isso foi um erro. O garoto é inocente. Mas o superior, um homem de bigode grisalho chamado Torres, sorria friamente. Inocente? Em nosso mundo, sangue ruim corrompe. Use isso para quebrar Almeida, ou perca sua posição. A ameaça era clara, carreira ou consciência. Francisco saía dali com a alma em chamas, dirigindo erraticamente pelas autoestradas até o Tejo, onde parava para gritar contra o vento. Ele lembrava de João criança, correndo pelas praias de Comporta, sonhando com heróis. Agora, ele era o vilão. Em uma reviravolta que ninguém previra, Miguel, na cela, recebia uma visita inesperada, Isabel, sua mãe, que deslizava um envelope por baixo da porta. Dentro, documentos, faturas, e-mails, provando a inocência dele e apontando para um cúmplice maior, o próprio Torres, em conluio com Almeida para encobrir desvios maiores. Sua avó me ensinou a lutar em silêncio, filho. Use isso. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel enquanto ele memorizava os detalhes, planejando entregá-los a Francisco anonimamente. A tensão culminava em uma noite de gala beneficente no Palácio da Ajuda, onde a elite se reunia para combater a pobreza juvenil, ironia cruel, dado os escândalos. Francisco comparecia, terno impecável, mas o coração pesado. João, contra todas as ordens, infiltrava-se com Ana, que insistira em vir apesar da saúde frágil, vestida em um jail de lã do Minho. Miguel era solto sob fiança, graças aos advogados do pai, e aparecia como um fantasma elegante, os olhos encontrando os de João através da multidão de candelabros e taças de Porto. O reencontro foi elétrico, um toque de mãos nas sombras do jardim, sussurros de "eu pensei que te perdera". Mas o clímax veio quando Almeida subiu ao palco para discursar, elogiando valores tradicionais, e Francisco, impulsionado por uma mensagem anônima de Miguel, interrompeu com o microfone em punho. Senhoras e senhores, a verdadeira pobreza é a corrupção que rouba o futuro da juventude, inclusive é daqueles que amamos apesar das diferenças. O salão congelou, flashes de câmaras explodindo como fogos de artifício. Almeida empalideceu, avançando furioso, mas João e Miguel emergiram das cortinas, de mãos dadas, simbolizando a união que ninguém podia quebrar. Pai, disse Miguel, a voz firme, sua era acabou. Aceite quem eu sou, ou perca tudo. Os documentos voaram para as mãos de repórteres, e Torres, no fundo da sala, tentava fugir, só para ser detido por agentes leais a Francisco. O caos irrompeu, gritos, prisões, confissões sussurradas. Francisco, no centro, estendia a mão para João. Perdoe-me, filho. Eu aprendi tarde, mas aprendi. A poeira assentou nos dias seguintes como neve fina sobre as colinas de Sintra, cobrindo as feridas mas não as curando. Os jornais proclamavam queda da elite, corrupção gay e redenção familiar, virando o escândalo em uma narrativa de triunfo que era, com fotos de João e Miguel de mãos dadas viralizando nas redes. Mas para os envolvidos, a vitória era agridoce, cicatrizes que demorariam a fechar. Francisco renunciava à PJ, trocando o distintivo por um cargo consultivo em uma ONG de direitos humanos, um passo humilde que o forçava a confrontar anos de hipocrisia. Eu era cego, filho, confessou ele a João durante um jantar simples na vila, com Ana presente, sua saúde melhorando milagrosamente com a quimioterapia. Mas ver você lutar me abriu os olhos. João, ainda magoado, assentia devagar, o perdão vindo em ondas lentas. Ele e Miguel mudavam-se para um apartamento modesto no bairro Alto, paredes e quando com risos e músicas de Madre Deus, onde plantavam girassóis em vasos de cerâmica do Alentejo. Mas as sombras persistiam, ameaças anônimas de apoiadores de Almeida chegavam por correio, cartas com recortes de jornais e avisos velados. Vocês acham que ganharam? O preconceito não morre com um escândalo. Miguel, mais resiliente do que parecia, contratava segurança discreta, enquanto Isabel, agora separada do marido preso, visitava-os com bolos de nata caseiros, sendo laços de família escolhida. Uma reviravolta veio de onde menos esperavam. Torres, o traidor, em uma cela no Alcantara, oferecia um acordo de delação premiada. Em troca de redução de pena, revelava não só os detalhes da rede, mas um segredo pessoal sobre Francisco, um caso antigo com um agente subordinado, abafado décadas antes para proteger a carreira. A notícia chegava a João via um informante anónimo, testando sua recém-conquistada fé no pai. Ele é hipócrita até o osso, pensou ele, confrontando Francisco no mirador da Senhora do Cabo, onde o Atlântico rugia abaixo.
Você pregava moral, mas viveu mentiras. Como posso confiar agora? Francisco, com o vento bagunçando seus cabelos grisalhos, não negou. Eu errei, João. Aquele amor foi real, mas o medo me comeu vivo. Casei com sua mãe por fachada, e olha o estrago. A confissão, crua como o sal do mar, quebrou algo em João, não raiva, mas empatia. Então luto por verdade, pai. Apoie leis contra a discriminação, fale publicamente. Seja o herói que eu sonhei criança. Francisco prometeu, e dias depois, em uma conferência em Évora, ele saía do armário em um discurso que ecoava pelos vinhedos: eu sou bissexual, e meu filho gay me ensinou o que é coragem verdadeira. O ato reverberou como um terremoto na sociedade portuguesa, com aplausos em manifestações no Rossio e vaias em círculos conservadores de Braga. Miguel, orgulhoso, beijava João sob os arcos do aqueduto das Águas Livres, sussurrando: seu pai nos deu um presente. Agora, o mundo muda. Mas o idílio era interrompido por uma carta de Ana: venham ao hospital. Há algo que preciso contar. Lá, em uma cama banhada pela luz do entardecer sobre Belém, ela revelava um segredo guardado por anos. Não era só o câncer que a enfraquecera, mas uma gravidez perdida na juventude, um irmão gêmeo de João que Francisco desconhecera, vítima de um aborto forçado por pressões familiares. A revelação abalava a família remendada, forçando-os a confrontar legados de silêncio. Francisco chorava pela primeira vez na frente de todos, abraçando Ana como nos velhos tempos. Perdão, amor. Eu falhei com todos. João e Miguel, testemunhas silenciosas, sentiam o peso da história se dissolver em catarse coletiva. Eles organizavam um memorial privado no Mosteiro dos Jerónimos, onde velas tremulavam ao vento do Tejo, simbolizando luzes acesas contra as trevas do passado. Enquanto isso, nas ruas de Lisboa, o movimento GLBT ganhava fôlego. João fundava um grupo de apoio para jovens que eram escolas do Intendente, com Miguel como cofundador, compartilhando histórias em círculos de confiança sobre murais de street art no Lisboa Factory. Mas uma ameaça nova surgia: um grupo extremista, os Guardiões da Tradição, inspirado pelo escândalo, planejava protestos violentos contra a decadência moral. Rumores de um atentado em uma parada do orgulho em Faro chegavam aos ouvidos de Francisco, agora consultor de segurança para eventos LGBTQ+. A tensão escalava em uma noite chuvosa no Cais do Sodré, onde João e Miguel jantavam em um restaurante de petiscos, rindo de anedotas sobre viagens sonhadas à Madeira. De repente, vultos encapuzados invadiam o local, garrafas quebradas em punho, gritando, degenerados. O caos explodia, mesas virando, clientes fugindo. Miguel protegia João com o corpo, um corte sangrando na testa, enquanto Francisco, alertado por instinto paternal, chegava com reforços da polícia local. Parem! Em nome da lei, bradava ele, mas um dos agressores o acertava com uma barra de ferro, derrubando-o. João, vendo o pai cair, sentia uma fúria primal. Ele pegava uma cadeira, brandindo-a como escudo, gritando: chega! Somos humanos, caramba! A briga durava minutos eternos, até sirenes encherem o ar e os guardiões fugirem para as sombras do terreiro do Paço. No hospital, Francisco acordava com pontos na cabeça, João ao lado, segurando sua mão. Você me salvou, filho. Como eu salvei você. O ciclo se quebrava ali, em um quarto cheirando a antisséptico, com Miguel do outro lado, a família unida por fios de sangue e escolha. Isabel, agora aliada firme, usava sua influência social para expor os guardiões em colunas de jornais, revelando ligações com financiadores do Norte. Não mais silêncio, declarava ela em entrevistas, o rosto sereno como uma madonna de azulejo. Ana, fortalecida pela recuperação, juntava-se às causas, pintando cartazes em seu ateliê em Alfama, onde o aroma de sardinhas grelhadas misturava-se a tintas frescas. Mas o maior teste viria com o julgamento de Almeida e Torres, no Tribunal de Lisboa, um circo midiático sob o céu de verão escaldante. Miguel testemunhava, a voz firme apesar das câmaras: meu pai errou, mas eu escolho o amor sobre a herança. João, na plateia, sentia orgulho transbordar, lágrimas silenciosas rolando. Francisco, como testemunha-chave, expunha as entranhas da corrupção com precisão cirúrgica, ganhando aplausos que ecoavam até o Tejo. Em um twist final do destino, Almeida, no banco dos réus, quebrava-se em lágrimas, confessando não só os crimes, mas um arrependimento paternal. Eu via no meu filho o que negava em mim, fraqueza, como chamava. Mas ele é minha força. Condenado, ele estendia uma carta a Miguel através dos advogados: perdoe-me. Viva livre. Miguel alia sob as estrelas do jardim em Oeiras, decidindo perdoar, não pelo pai, mas por si mesmo. Com o verdito, a família Almeida se reestruturava. Isabel vendia a mansão, mudando-se para um chalé em Óbidos, onde escrevia memórias de redenção.
João e Miguel, agora noivos em uma cerimônia simples na praia da Ursa, trocavam votos ao som das gaivotas, no bem e no mal, na luz e na sombra, eu te escolho. Francisco e Ana, reconciliados como amigos profundos, assistiam, o mar como testemunha eterna. O outono chegava a Portugal com um manto de folhas avermelhadas sobre os vinhedos do Dão, pintando o ar com o aroma doce de uvas fermentando. João e Miguel, agora com 21 e 22 anos respectivamente, navegavam a vida pós-escândalo como navegantes em águas calmas após a tormenta. O apartamento no bairro Alto Fures era um ninho aconchegante, com prateleiras de livros de Sofia de Melo Brainer e posteres de viagens sonhadas, a Grécia, talvez, ou as falésias da costa vicentina. João estudava literatura na Universidade de Lisboa, mergulhando em teses sobre identidades que eram autores como José Saramago, enquanto Miguel, rebelando-se contra o legado paterno, formava-se em ativismo social, organizando workshops em centros comunitários do Martim Moniz. Mas a paz era relativa, ecos do passado sussurravam em noites insones. João acordava suando, revivendo a prisão na estação, o clique das algemas como um eco metálico em seus sonhos. Miguel o acalmava com canções de fado tocadas no violão, voz suave como o vinho verde, não temas, amor. Somos mais fortes que as correntes. Francisco, em sua nova vida como palestrante, viajava pelo país, de Évora a Viseu, compartilhando histórias em escolas e igrejas, desmontando mitos de masculinidade tóxica. Eu era o guardião do status quo, dizia ele a plateias atentas, mas meu filho me libertou. Ana, remissão completa, abriu uma galeria de arte em Belém, expondo obras de artistas LGBTQ mais emergentes, telas vibrantes de beijos sob arco-íris urbanos, esculturas de corações partidos recompostos. A arte cura o que as palavras não alcançam, confidenciava ela a João durante vernissagens lutados, onde taças de moscatel tilintavam como risos libertos. Isabel juntava-se a ela, trazendo peças de joalharia inspiradas em azulejos moriscos, simbolizando camadas de história reveladas. Uma nova conflito surgia sutilmente, um documentarista de Porto, uma mulher chamada Rita com dreadlocks e sotaque nortenho, abordava-os para um filme sobre o escândalo Mendes Almeida. É uma história de redenção que Portugal precisa ouvir, argumentava ela em um café do Chiado, laptop aberto com clipes cruz de arquivo. João hesitava, o trauma ainda fresco, e se virarmos espetáculo novamente? Monstros de circo para os atores. Miguel, mais otimista, via oportunidade, vamos controlar a narrativa. Mostrar que amor vence ódio. As filmagens começavam em locais simbólicos, a estação de serviço agora reformada em um hub comunitário, onde João revivia a cena com atores, o coração acelerado. Ação, gritava Rita, e ele sentia as luzes quentes como interrogatórios passados. Miguel, ao seu lado, apertava sua mão fora de quadro. Mas tensões internas brotavam. Francisco, convidado para depoimentos, lutava com câmaras apontadas, revivendo o caso com Torres como uma ferida reaberta. Eu traí meu filho 2 vezes, na prisão e no silêncio, confessava ele em close-up, voz embargada. Enquanto isso, resquícios do Guardiões da Tradição fermentavam em fóruns obscuros da Deep Web, planejando sabotar as filmagens. Um ataque cibernético vazava roteiros parciais, distorcendo-os em memes homofóbicos que viralizavam no Twitter português. Falsos heróis, o inspetor Viado e seu pivete, zombavam contas anônimas. João lia os comentários à noite, o estômago revirando, questionando, vale a pena expor nossa alma para isso? Miguel o puxava para danças improvisadas na sala, ao som de Amália Rodrigues, sim, porque silêncio é cumplicidade. O clímax das filmagens ocorria em uma recriação no Rossio, sob chuva artificial que encharcava as ruas de paralelepípedos. João, como si mesmo, confrontava agentes hostis, gritando linhas de diálogo que ecoavam verdades pessoais. Vocês prendem corpos, mas não almas. O amor é nossa lei. A multidão de extras aplaudia, mas o infiltrado dos guardiões jogava tinta vermelha, simbolizando sangue, gritando impuros. O caos real irrompia, câmaras tombando, Rita protegendo o equipamento, Francisco surgindo como um leão para conter o tumulto. Na sequência, no hospital improvisado, João e Miguel se reconciliavam em uma cena não roteirizada, beijos reais, lágrimas misturadas à chuva, câmaras capturando a autenticidade crua. Isso é nós, sussurrava Miguel. Perfeitos na imperfeição. Rita, emocionada, cortava, isso é ouro. O coração do filme. Mas o incidente atraía a atenção policial, revelando o líder dos Guardiões, um ex-colega de Francisco na PJ, amargurado por promoções perdidas, nutrindo o ódio que era como veneno. Francisco confrontava o homem em uma prisão no Alvalade, grades separando-os como metáforas vivas. Você era meu irmão de armas, Tomás. Como caiu nisso? O traidor cuspia, você traiu tudo pelo seu vício. Agora, eu luto pelo que resta.
A conversa, gravada para o documentário, tornava-se pivotal, um duelo de ideologias onde Francisco vencia com vulnerabilidade. O vício é o medo, Tomás. Liberte-se. O filme estreava no Festival de Cinema de Guimarães, sob o céu estrelado do Minho, com plateia de 500 almas aplaudindo de pé. Críticas no Diário de Notícias o chamavam de um hino à resiliência portuguesa, enquanto João e Miguel, de mãos dadas no palco, dedicavam a todos os jovens escondidos em armários nacionais. Mas uma surpresa aguardava nos bastidores. Ana e Isabel anunciavam uma exposição conjunta em Lisboa, Amores Escondidos, com obras inspiradas no filme, pinturas de abraços sob chuvas de pétalas, esculturas de algemas derretidas em corações. Entretanto, uma carta de Tomás, o ex-colega, chegava a Francisco: você venceu, mas o ódio persiste. Proteja-os. Era uma ameaça velada ou redenção. Dias depois, Tomás testemunhava contra os guardiões em tribunal, delatando financiadores evangélicos do interior. Sua prisão selava o capítulo, mas abria feridas em Francisco. Eu criei inimigos no trabalho que eu amava. Para curar, a família reunia-se em uma viagem ao Algarve, alugando uma casa em Lagos com vista para as Grutas Azuis. Ali, sob o sol dourado, João e Miguel trocavam votos informais em uma praia isolada, conchas como alianças, o mar como padre. Francisco oficiava, voz trêmula: que o amor de vocês seja como este oceano, vasto, indomável. Ana e Isabel, de braços dados, choravam de alegria, o ciclo de dor transformado em bênção. Mas o destino, sempre zombeteiro, reservava um último twist. Miguel recebia uma herança inesperada de Almeida, não dinheiro sujo, mas ações em uma fundação para direitos que era que o pai criara secretamente anos antes, um ato de remorso póstumo. Ele nos amava, à sua maneira tortuosa, refletia Miguel, doando para o grupo de João. Assim, inimigos viravam aliados, e o legado de ódio se transmutava em sementes de mudança. O inverno de 2028 caía suave sobre Portugal, com neblinas matinais envoltas nas encostas do Douro, onde videiras adormecidas sonhavam com vindimas futuras. João e Miguel, agora pilares de uma comunidade vibrante, expandiam seu grupo de apoio para o Porto e Faro, centros cheios de rostos jovens ansiosos por histórias de superação. João publicava seu primeiro livro, Algemas Invisíveis, uma coleção de ensaios sobre identidade que era em terras lusas, com prefácio de Francisco, um tom que subia nas listas de best-sellers do Bertrand, inspirando debates em cafés de Coimbra. Francisco, aos 52, encontrava paz em um chalé em Sintra, cercado por névoas míticas e palácios de contos de fadas. Ele e Ana, amigos profundos, autoravam um blog sobre paternidade e aceitação, post virando palestras em convenções de família no Algarve. O erro não define, a correção sim, escreviam eles, fotos de mãos dadas simbolizando pontes reconstruídas. Isabel, florescendo como artista, expunha em galerias de Madrid, misturando motivos portugueses com temas de empoderamento feminino, sua amizade com Ana florescendo em colaborações criativas. Mas sob a superfície serena, correntes subterrâneas agitavam. Uma nova onda conservadora varria a Europa, com eleições em Portugal prometendo valores tradicionais, de um partido populista liderado por um carismático ex-militar de Setúbal. Seus comícios em Lisboa atraíam multidões, discursos e quando preconceitos velados: protejamos nossas crianças da agenda gay. João e Miguel, alertas, organizavam contra-protestos no Marquês de Pombal, bandeiras arco-íris tremulando contra o vento frio do Tejo. O conflito pessoal irrompia quando um ex-namorado de Miguel, um ativista radical chamado Diogo de Évora, reaparecia nas redes, acusando-o de traição, por se vender à elite Mendes. Diogo, com tatuagens de punhos cerrados e olhos flamejantes, vazava mensagens antigas, distorcendo-as para pintar Miguel como oportunista. Ele usa o amor para ganhar fama, postava, ganhando tração em grupos extremistas. João, ferido pela dúvida plantada, confrontava Miguel em uma discussão acalorada no apartamento: é verdade. Você me ama ou ama a história que vendemos? Miguel, devastado, mostrava diários antigos, páginas amareladas de juras eternas escritas em praias de Sagres. Você é minha âncora, João. Diogo é passado tóxico, ciúme puro. A briga culminava em silêncios pesados, mas Francisco, visitando, mediava com sabedoria ganha a duras penas: o amor testa, mas não quebra. Falem, como eu falhei em fazer. A reconciliação vinha em uma caminhada pelo Gerês, trilhas de castanheiras onde folhas caíam como confetes, mãos se reencontrando em promessas renovadas. Enquanto isso, Rita, a documentarista, propunha uma sequência, Herdeiros do Arco-Íris, focando na luta contra o populismo. Filmagens em comícios mostravam João discursando com paixão shakespeariana: Portugal nos deu fado e saudade, não nos rouba o direito à alegria. Mas o incidente escalava. Durante um protesto no Rossio, manifestantes do partido lançavam ovos e gritos, um acertando Ana, que caía desmaiada. O pânico era imediato. No hospital,
diagnósticos revelavam stress agravando uma arritmia latente. João, ao lado da cama dela, jurava vingança não violenta, uma campanha online amor sem medo, viralizando com vídeos de casais que eram momentos cotidianos, beijos em bondes de 28, piqueniques no Parque Eduardo VII. Celebridades como o cantor Marisa endossavam, e até o presidente, em discurso no Parlamento, citava: "A diversidade é nossa tapeçaria nacional." O Partido Populista, acuado, recuava, seu líder gaguejando em entrevistas na RTP. Mas o twist emocional veio de Tomás, o ex-guardião redimido, agora em liberdade condicional. Ele contactava Francisco para um encontro em um convento restaurado em Tomás, onde monges templários outrora guardavam segredos. "Eu era um monstro, mas você me mostrou luz", confessava Tomás, entregando uma caixa de arquivos, diários de sua própria juventude que era reprimida, sufocada por traumas de família no Ribatejo. Use para o bem. Francisco, tocado, incluía a história em seu próximo livro, Sombras do Dever, um best-seller que humanizava inimigos. Para João e Miguel, o ano fechava com uma adoção simbólica, mentoreando um adolescente fugido de Beja, um garoto chamado Rafa de 14 anos, com olhos assustados e tatuagens frescas de arco-íris. "Vocês são como heróis de quadrinhos", dizia ele, e eles riam, cozinhando caldeiradas em fogueiras de praia. Francisco e Ana se voluntariavam como tios honorários, Isabel tecendo colchas para o Ninho Novo. Uma noite de ano novo no Terreiro do Paço, fogos explodindo sobre o rio, selava o capítulo. João propunha casamento formal, joelho no chão sob as luzes, anel de ouro com gravura de ondas. Para sempre, contra tempestades. Miguel aceitava, lágrimas brilhando como estrelas, a multidão anônima aplaudindo sem saber a saga por trás. A família, reunida em um barco no Tejo, brindava com espumante, pelo amor que vence. Entretanto, sementes de futuro brotavam. João planejava um mestrado em Paris, Miguel uma ONG transnacional. Francisco sonhava com netos, talvez adotivos, em uma casa cheia de risos. Mas o maior legado era invisível, corações mudados, preconceitos rachados como azulejos velhos, revelando mosaicos de aceitação. A primavera de 2030 desabrochava em Portugal com uma explosão de jasmins e romãs, perfumando as ruas de Évora e as praias de Tavira, onde o sol beijava o mar em tons de safira. João e Miguel, casados em uma cerimônia íntima no convento de Cristo em Tomar, ex-templários de guardiões de segredos libertados, navegavam a vida como sócios em tudo, o centro de apoio agora uma rede nacional, com filiais em Loulé e Viana do Castelo, salvando almas como a de Rafa, que florescera em um artista de grafite, pintando murais de esperança em túneis do metro de Lisboa. O casamento fora um triunfo de simplicidade, votos em português e mirandês, honrando raízes minhotas de Miguel, com Ana cantando um fado original sobre amores resilientes, voz trêmula mas pura. Francisco, de smoking cinza, oficiava como celebrante leigo, olhos úmidos ao declarar: "Pelo poder que o amor me deu, eu os uno." Isabel, radiante em seda verde, presenteava colares de contas de vidro de Murano, simbolizando laços irrompíveis. A recepção no Rio Nabão ecoava com risos, lanternas flutuando como estrelas caídas, selando não só uniões, mas feridas antigas. Francisco, agora avô honorário de Rafa e outros jovens do centro, publicava Sombras do Dever em edições internacionais, traduções para espanhol e francês levando sua jornada a plateias em Barcelona e Lyon. "Portugal ensinou-me que a coragem é confessional", dizia ele em TED Talks virtuais, inspirando pais globais a abraçarem filhos que er. Ana, sua companheira de blog, lançava uma biografia ilustrada, Fios de Luz, com desenhos de Isabel capturando momentos de graça, João rindo na chuva, Miguel dançando fado. Mas o destino, selão incansável, tecia um último novelo de tensão e revelação. Durante uma turnê de palestras em Faro, Francisco recebia um pacote anónimo, fotos antigas, amareladas pelo tempo, de um jovem marinheiro em Lagos, ele mesmo, abraçado a um amante perdido, o mesmo que mencionara anos antes. Anexada, uma carta de uma mulher idosa em Sagres: "Eu era a irmã dele. Você salvou minha família ao falar. Meu irmão morreu no silêncio, mas graças a você, eu vivo." A emoção o derrubava, ligando para João: "Filho, o círculo se fecha. O passado cura o presente." João, tocado, compartilhava com Miguel durante uma viagem de lua de mel tardia às Ilhas Selvagens, onde gaivotas e golfinhos testemunhavam confidências. "Vê. Nada é linear. Nosso amor é o fio que conecta tudo." De volta, eles expandiam o centro com um podcast, Vozes do Arco-Íris, entrevistas com sobreviventes de preconceito, de pescadores trans no Aveiro a ativistas lésbicas no Alentejo. Rita, a documentarista, CO produzia, sua sequência ganhando prémios em Cannes, e quando globalmente. Uma crise final testava-os. O Partido Populista, enfraquecido mas não morto, lançava uma petição para proteger escolas de propaganda gay, mirando os workshops de João. A batalha judicial em Lisboa durava meses,
com audiências no Supremo onde advogados citavam a Constituição de 1976, artigo 13, igualdade para todos. Miguel testemunhava, voz e quando, educação não é propaganda, é salvação. Francisco, expert, desmontava argumentos com fatos frios, enquanto Ana e Isabel mobilizavam artistas para um flash mob no Chiado, dançarinos que girando ao som de tambores africanos, herança multicultural portuguesa. O verdito, a favor da igualdade, era celebrado em uma parada do orgulho massiva no Tejo, com 100.000 almas em cores vibrantes, barcos flutuando com bandeiras. João e Miguel lideravam o carro alegórico, mãos erguidas, enquanto Rafa pintava ao vivo o mural de asas quebradas voando. Francisco marchava ao lado, cartaz dizendo orgulho de pai, Ana e Isabel de braços dados, flores nos cabelos. No entardecer, em uma colina de Monsanto, a família reunia-se para um piquenique, queijos de Serra da Estrela, vinhos do Dão, histórias tecidas como tapeçarias. De uma prisão em uma estação a esta liberdade, refletia João, olhando o horizonte onde o sol mergulhava no oceano. Miguel sorria, e o melhor ainda vem, netos, aventuras, um mundo mais gentil. Francisco erguia a taça, pelo amor que nos refaz. Assim, a saga se encerrava não em fim, mas em começo eterno, um testamento de que, em terras de navegantes e poetas, o coração que era encontra porto seguro. Portugal, com suas saudades e alegrias, sussurrava, amar é a maior revolução. E João, de olhos no futuro, sabia que sim.